Algo terrivelmente errado quando o povo de Deus se torna indiferente à presença de Deus. Charles Finney dizia: o maior inimigo do avivamento não é o diabo, é a indiferença da igreja. E o que ele via no século XIX, nós vemos hoje com ainda mais clareza. Templos cheios, mas corações vazios. Louvores altos, mas almas em silêncio. 1000 atividades cristãs, mas pouca unção, pouca lágrima, pouco quebrantamento. O fogo que um dia incendiou os altares agora é uma chama morna tentando sobreviver em meio à distração. A igreja moderna aprendeu a se mover sem precisar de Deus. E quando o homem aprende a viver sem a presença, ele começa a morrer sorrindo. Finney dizia que a ausência de poder espiritual é o sintoma mais claro de uma igreja que trocou o arrependimento pela rotina. As pessoas querem o consolo de Deus, mas não o confronto de Deus. Querem ser curadas, mas não purificadas. Querem vitória sem renúncia, bênçãos sem santidade, aplausos sem cruz. Mas Finney lembrava: o fogo do Espírito não desce sobre corações frios. E talvez seja por isso que tantos estão cansados, porque tentam servir a Deus sem o Espírito de Deus. É como tentar acender uma fogueira com cinzas. Você pode soprar o quanto quiser, mas o fogo não volta se não houver arrependimento. Finney via o avivamento como algo simples, mas custoso. Ele dizia que avivamento é nada mais do que a igreja voltando a obedecer a Deus de verdade. Não há mistério, não há fórmula. Há apenas rendição, mas rendição não dá palco. Não gera status. Rendição é morrer para si mesmo, é se ajoelhar quando todos querem estar de pé, é chorar quando o mundo quer rir. É dizer não quando todos dizem sim. E é por isso que poucos experimentam o poder de Deus, porque querem apenas o consolo da fé, não o custo da fé. Charles Finney não pregava para confortar, ele pregava para incendiar. Ele acreditava que o avivamento não começa quando o pecador chora, mas quando o crente se ajoelha. Porque enquanto a igreja continuar fria, o mundo continuará perdido. E talvez seja por isso que o inferno não teme nossos cultos, mas teme nossas orações. Não teme nossas estratégias, mas teme um cristão cheio do Espírito. Porque um homem cheio de Deus é mais perigoso do que 1000 religiosos indiferentes. O avivamento não começa em uma conferência, começa em um quarto fechado. Começa quando alguém diz: Senhor, eu não quero viver um cristianismo que não muda nada. Finney dizia: a oração sem arrependimento é apenas ruído. E é isso que se tornou comum. Ruído. Palavras, cânticos, promessas, tudo sem vida, tudo sem poder. Mas quando o fogo volta, o som muda. As palavras voltam a carregar peso. O altar volta a ser altar e não palco. E o Espírito Santo volta a se mover. Talvez hoje Deus esteja chamando a igreja para o mesmo ponto em que chamou Finney, o ponto de quebrantamento. Porque o avivamento não começa com um pregador, começa com um coração. Um coração que se cansa de brincar de religião. Um coração que decide viver algo real. O verdadeiro avivamento não é barulho, é santidade. Não é emoção, é transformação. Não é espetáculo, é entrega. E se o Espírito de Deus ainda encontra um coração disposto, ele ainda pode mudar o mundo. Finney dizia que o problema nunca foi Deus estar distante. É o homem que se afastou. Mas ainda há esperança, porque o mesmo fogo que caiu sobre os primeiros crentes ainda arde. E ele não precisa de multidões para começar. Precisa apenas de um coração disposto a queimar novamente. Então a pergunta é: você quer continuar confortável? Ou quer incendiar o mundo outra vez? Há algo que Charles Finney entendia como poucos. O avivamento não é um evento, é uma invasão divina no coração humano. Ele dizia que o Espírito Santo não visita plateias, ele habita corações. E por isso o maior avivamento que alguém pode viver é o da alma sendo despertada outra vez. Mas como despertar corações que já se acostumaram a dormir no templo? Como reacender uma chama que o vento da rotina já apagou? Finney responderia com uma voz firme e cheia de lágrimas: volte ao altar, porque Deus ainda fala.
mas poucos têm tempo para ouvir. Ele via em sua geração o mesmo que nós vemos hoje: cristãos ocupados demais para orar, líderes cansados demais para buscar, igrejas lotadas de atividades, mas vazias de presença. E com dor, ele dizia que o mundo não está rejeitando Cristo, está rejeitando o cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que fala sobre o Espírito, mas não vive pelo Espírito. Um cristianismo que canta sobre cruz, mas foge do sacrifício. Finney lembrava que o avivamento sempre tem um preço, e o preço é o arrependimento. Não o arrependimento superficial das palavras, mas aquele que parte o coração, que nos faz odiar o pecado e correr de volta para Deus. Hoje, a igreja quer fogo sem chamas, quer o Espírito sem o quebrantamento. Mas Finney dizia que Deus só enche o que está vazio. E para sermos cheios, precisamos primeiro nos esvaziar. Esvaziar do orgulho, da vaidade, da busca por aplausos. Esvaziar da pressa. Porque o Espírito não se move em meio ao barulho da distração. Ele sussurra na alma de quem silencia. O problema é que muitos querem o poder de Deus, mas não querem o processo de Deus. Querem autoridade espiritual, mas sem submissão. Querem milagres, mas não querem o arrependimento que os precede. Querem as mãos de Deus, mas não o coração dele. E por isso, vivem orando por avivamento, mas sem permitir que Deus avive primeiro o seu interior. Finney dizia que o avivamento começa quando o pecado deixa de ser desculpado e volta a ser confessado. Enquanto o pecado for visto como erro humano, o Espírito será visto como opcional. Mas quando o pecado for visto como ferida espiritual, o Espírito será buscado como ar. E talvez essa seja a crise da igreja moderna. Ela aprendeu a justificar o que Deus chama de pecado, a se acostumar com o que o Espírito odeia. E por isso o fogo se apaga, porque Deus não divide espaço com o ego, nem habita em corações divididos. Charles Finney via o avivamento não como um espetáculo, mas como um retorno à obediência. Ele acreditava que o verdadeiro mover de Deus é silencioso, simples e santo. E ele dizia algo que ecoa até hoje. O avivamento é o resultado inevitável quando o povo de Deus faz o que Deus ordenou. Ou seja, o avivamento não é um milagre que cai do céu. É a colheita da obediência. Não é emoção, é resultado. E se a igreja moderna ainda não o experimenta, é porque ainda prefere sentir em vez de obedecer. Mas o fogo está disponível. O mesmo Espírito que encheu o cenáculo ainda sonda corações. Ainda chama, ainda convence, ainda transforma. O problema não é que Deus parou de falar, é que os crentes pararam de ouvir. Finney contava histórias de cidades inteiras dobradas diante de Deus. De multidões que choravam não porque alguém as emocionava, mas porque o Espírito as quebrava. Ele dizia que o verdadeiro avivamento é quando o pecado se torna amargo e Cristo se torna doce. Esse é o clamor que falta hoje. Senhor, torna teu filho irresistível outra vez, porque quando Cristo volta a ser o centro, tudo muda. O culto deixa de ser um show e volta a ser sacrifício. A música deixa de ser performance e volta a ser adoração. O ministério deixa de ser status e volta a ser serviço. A oração deixa de ser discurso e volta a ser encontro. Finney acreditava que a igreja tem poder para transformar o mundo, mas para isso precisa primeiro permitir que o evangelho a transforme. E talvez seja isso que o Espírito esteja dizendo a esta geração. Antes de querer mudar o mundo, deixe-me mudar você. O avivamento não virá de programas, não virá de eventos, não virá de estratégias, ele virá de lágrimas, de joelhos dobrados, de corações que dizem: Senhor, eu quero o teu fogo mesmo que ele me consuma. Finney viveu isso. Ele viu o impossível acontecer. Mas ele nunca atribuiu o avivamento à sua pregação, e sim à oração. Ele dizia que o poder de Deus não é produzido no púlpito, mas no secreto. É ali que o homem morre, e Deus começa a viver através dele. E talvez esse seja o chamado para nós hoje. Deus não está procurando multidões, está procurando intercessores.
Não está procurando aplausos, está procurando arrependimento. Não está procurando fama, está procurando fidelidade. E quando ele encontra um coração disposto, todo o inferno se abala. Porque o mesmo Deus que moveu o tempo de Finney ainda move hoje. E ele só precisa de um coração que diga: Senhor, desperta-me antes que seja tarde.